Pessoal, estava falando aqui, hoje vai ser continuação do conteúdo de clima. Ao anterior a gente estudou elementos climáticos, hoje vamos ver os fatores climáticos e a correlação, né, deles com os elementos climáticos e a relação clima-homem, beleza? Vamos levantar alguns aspectos. Então, para começar, vamos passar essa lousa digital aqui para vocês, nosso conteúdo. São tópicos resumidos. Estão conseguindo pegar o padrão aí que eu escrevo? É sempre duas cores, tipo, grifado. Quando quiser que olhe para baixo, me avisem, por favor. Só para confirmar, são dois altitude mesmo? Isso. Tá bom. Quanto maior a altitude, menor a pressão e menor a radiação. Quando eu digo menor radiação incidente. Mas não se preocupe que eu vou explicar. Eu falei para vocês copiarem primeiro, porque aí vão olhando no caderno fazendo as associações. Mas eu vou explicar de um em um, tranquilo. Mas pode perguntar quando vocês quiserem, fique à vontade. Pode rolar para baixo? Começou aí mandando no chat. Pode, pessoal, vou rolar aqui então. Qualquer coisa, se quiser que eu volte. Me avisem.
Pode ir? Por mais um tempinho. Pessoal, Tô quase acabando. Também estou quase acabando. beleza, vou esperar um pouquinho aqui então. Obrigado. E aí, pessoal? Pode ir? Tô no último tópico. Beleza. Por mim, vai. Pode ir já. Beleza, então vou seguir vocês, aí se alguém precisar, depois eu volto. Só vamos então agora, pode dar uma recapitulada na aula passada. Eu falei para vocês que o clima é estudado em frentes, né? São os elementos climáticos e os fatores climáticos. Acho que está dando um pouco de microfonia. Talvez eu falei para vocês ligarem o microfone, talvez ligar apenas na hora assim que for falar, eu acho que evita a microfonia. Pode ser? Beleza, vamos lá. Pessoal, os elementos climáticos, eu destaquei para vocês, que iriam caracterizar, né? Iriam caracterizar o clima. Já os fatores, eles atribuem as características dos elementos. Então, vejamos. O fator vai caracterizar, vai atribuir, né, a característica para o elemento climático. O elemento climático, o conjunto dos elementos climáticos, vai caracterizar o tempo, na verdade. E a repetição de tempos vai caracterizar o clima. Então, antes de começar essa aula, eu não lembro se eu conversei sobre isso com vocês. Então, uma grande diferença entre o tempo e o clima. Porque você pode vir na cidade, você pode ir, por exemplo, na cidade de Uberaba, falar assim, nossa, aqui o clima é muito frio. Num dia no verão, você fala, nossa, o clima é frio aqui. Isso é verdade? Bom, não. Por quê? Porque no verão, Uberaba é quente, majoritariamente quente. Então, o que aconteceu foi um tempo frio. Tempo, ele é pontiforme na nossa escala de tempo geográfico, certo? Já o clima é algo mais macroscópico. Ficou clara essa diferença? Então, a repetição de vários climas vai configurar um tempo. Eu não sei se vocês já ouviram falar assim. Alguém falou, não, porque o clima mudou muito. 10 anos atrás, não chovia desse tanto. Ou 10 anos atrás, chovia muito mais. Bom, gente,
quando a gente fala em tempo geológico, né, tempo geográfico, nós não podemos falar 10 anos, então mudou o clima. Não. Quando a gente está tratando o tempo de 10 anos, é muito pouco. Pode ser, sim, que o clima esteja mudando de uma maneira mais acelerada, mas 10 anos é algo tanto quanto imperceptível para dessas mudanças, certo? Então, o clima muda, ele está sempre em constante alteração, o homem sim altera com as ações, a velocidade com que muda, mas nós precisamos nos basear em dados e tudo mais, não podemos em situações cotidianas apenas falar, não, aqui mudou ou não. Tá certo? Alô, alô? Tá ótimo. Certo, tá ótimo. Beleza? Ah, tá. Então vamos lá. Só relembrando quais eram os elementos climáticos que nós vimos na aula passada. O clima, perdão, a temperatura, certo? A temperatura, o que que seria? É a quantidade de calor no ar atmosférico, né? Acho que é até essa definição que eu deixei lá no caderno para vocês. Beleza? Vou só relembrar quais são eles, depois vocês vão entender por que eu não estou indo tão a fundo de novo em cada um. A pressão atmosférica, né, a concentração de molécula de oxigênio naquele ambiente. Então, se a concentração é maior, a pressão é maior. Se a concentração é menor, a pressão é menor. Porque a pressão é a força sobre a área. A força seria o peso das moléculas sobre uma determinada área. Os ventos. Vento, o que que é? Deslocamento de massa de ar. A umidade, eu vou relembrar aqui só aquele fator que é bem legal. Então, a umidade é a nossa quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, presente no ar. E nós temos a diferença entre umidade relativa e absoluta. A absoluta, se eu falar que a umidade é de, sei lá, 8 metros cúbicos de vapor d'água em tantos metros cúbicos de ar. Essa é a minha concentração, certo? Então tem tipo 8, sei lá, ml por litro de ar. Essa é a minha concentração absoluta. Já a relativa, lembrem, é aquilo que eu tenho para quanto eu preciso para precipitar. Então vamos aqui pegar nessa tabelinha, por exemplo, umidade relativa, 30%. O que isso significa, umidade relativa de 30%? Que eu tenho 30% do que eu preciso para chover. O que eu quero dizer com isso? Se hoje em Uberaba minha umidade relativa é absoluta, perdão, minha umidade absoluta em Uberaba é de 10 ml por litro de atmosfera, por volume de atmosfera, né? E eu preciso de 100 para chover. Ou seja, eu tenho 10 de 100. 10 de 100 é 10%. Então, minha umidade relativa é 10%. Isso ficou claro, essa aula passada? Vocês entenderam? Esse conceito é bem importante, não só para o vestibular, mas o dia a dia, né? Foi importante? Ficou claro? Pessoal? Ficou claro, sim. Tá, beleza. Então, aqui, ó, lembrando como que a gente vai ler, né, a nossa previsão do tempo. Isso aqui é a escala de temperatura. Então, a temperatura variando nesse dia aqui, foi o exemplo da terça-feira que nós tivemos essa aula. 21 graus Celsius, 17, 11 aqui, ó, mas variando de 21 a 11. Como que eu leio isso aqui? O vento é a velocidade do vento, isso aqui. Umidade, qual umidade que é essa? Relativa. Ah, então você tem 54% de umidade relativa, então a chance de chover é 54%? Negativo. Isso é o que eu tenho para aquilo que precisa para chover. A chance de chover é a precipitação. Por quê? Essa precipitação, o que quer dizer essa chance aqui? É a chance disso aqui chegar a 100%, certo? Então vejam a diferença. A chance que isso aqui pode chegar a 100% nesse dia era de zero. Por quê? Porque as massas de ar ao redor que estavam se deslocando
para a região de Uberaba estavam secas. Então, ou seja, a chance da umidade aumentar para 100% era zero. Quando você vê chance de precipitação 90%, quer dizer que a chance disso aqui mudar para 100% é de 90%. Então, um dia que chove, ele pode começar com 50%. Você pode olhar aqui, pode estar 54%. Só que a chance disso ir para 100, que é o que vai indicar se vai chover ou não. Quando você olha aqui precipitação 100%, aqui é certeza que em algum momento do dia a umidade relativa vai atingir 100%. Entende? Beleza. Aí nós vimos os tipos de precipitações, né, de chuvas. A chuva de verão, que é essa aqui, a convectiva, né, que o vapor d'água, quando a atmosfera está repleta de vapor d'água, está carregado, né, ele vai subir. Quando sobe, essa mudança de pressão do ar e temperatura vai ter um choque nas moléculas, né, de água suspensa no ar. Essa chuva vai cair de uma vez, essa nuvem, né? Vai cair toda carregada. Vai ser aquele chuvão que cai de uma vez e para. Então essa é a chuva de verão, ou chuva convectiva, né? Um termo mais técnico. A precipitação, as chuvas frontais, como que é? Relembrando, uma massa de ar quente está aqui e chega uma massa de ar frio e há um choque, né, entre a massa de ar frio com a massa de ar quente. Essa região de contato é chamada de frente. E esse contato, esse choque entre as moléculas com diferentes características ali, quentes, umas mais agitadas, outras menos, vai fazer com que precipite. Essa chuva ela já tem característica, essa precipitação tem característica diferente da chuva convectiva. Por quê? Ela é uma chuva que cai mais lenta, com tempo de queda mais prolongado, né? Eu digo, um tempo de precipitação mais prolongado, menos intenso. Já que é dia cinza, nublado. E nós temos essa aqui, não menos importante, que é a chuva orográfica, que a massa de ar ela vem carregada da região dos oceanos, ou até mesmo de uma região repleta de lagos. O importante é que essa massa de ar vem carregada e ao cruzar uma barreira geográfica, um relevo, ela vai estar subindo esse relevo. Ou seja, conforme ganha altitude, a pressão diminui. Diminui a pressão, diminui a temperatura, vai ter um choque térmico, vai precipitar. Precipitando, a massa segue seca ao atravessar esse relevo, e aí essa massa aí chega sem umidade do outro lado, que é o caso que a gente pode destacar aqui no Brasil, do sertão nordestino. Não, lembrando que não é todo o Nordeste que é seco. Quando a gente fala de secura no Nordeste, vamos ter em mente que são algumas regiões. E aí eu falei para vocês, não relacionem a pobreza no Nordeste com a seca, que isso é errado. Certo? Eu falei para vocês e vou falar mais algumas aulas para frente. E hoje, no final da aula, também nós vamos ver o conceito relacionado a isso. E, por fim, falei de alguns ciclones, né? Ciclones geralmente são formados em centros de baixa pressão e tem diferentes tipos, de tornado, furacão. Bom, e hoje começamos os fatores climáticos. Vamos lá. Eu sei que os nomes eles são bem similares, mas a essência é diferente. Por quê? Porque é o fator que vai caracterizar o nosso elemento. Vocês vão ver. Então, cada um fator vai caracterizar um elemento? Não necessariamente. Um fator, diversos fatores, perdão, caracterizam um elemento. É o conjunto deles que caracteriza o elemento, assim como o conjunto de elementos caracteriza o nosso tempo. Tá certo? Quando eu digo tempo, quero dizer o tempo em relação ao clima, né? A repetição desses tempos que dão origem ao clima. A latitude. Vai, alguém abre o microfone e me responde. Como que a latitude interfere? A que característica que ela atribui nos nossos elementos climáticos? Vamos lá. Vou dar uma balachita virtual.
Então, eu lembro da Fabiana, maravilhosa, inclusive, que me deu aula de geografia, falando que a latitude influencia em relação, tipo, se ela é maior, vai ser mais frio. É tipo isso, não é? Sim, sim, tá certo. E o porquê disso? Faz aquele link com a aula passada. Eu até já citei isso. Aula passada, você tá falando de semana passada? Que eu não tava na É, aula foi semana semana passada. retrasada nas nossas aulas. Lembrou? Hum. Lembro do conceito da Fabiana só. É esse, esse é o resultado. É exatamente isso. Quando você aumenta a latitude, a tendência é ficar mais frio. Lembrando que não é o único fator, né? A temperatura, a latitude não é o único fator que vai determinar. Mas vamos lá. Por que, que quando você aumenta a altitude, fica mais frio? A radiação solar. Como assim? Não lembrar da aula passada? Eu já, na verdade, a aula passada eu já até evidenciei, eu só não citei a palavra latitude, mas eu falei que a incidência de radiação solar no Equador, ela é maior, mais intensa, maior, por conta da inclinação, vocês lembram disso? E tendo uma absorção maior de radiação, a concentração, a intensidade de calor na atmosfera vai ser maior, porque vai solo ali, aliás, a superfície, né? Não necessariamente ao solo, pode ser água, o que seja. A superfície ela vai absorver calor e vai liberar depois. Se ela vai liberar mais calor, obviamente. Então, onde que absorve mais calor? Onde a incidência possui um ângulo mais próximo a um ângulo perpendicular, ortogonal, a graus. E a representação aqui, eu acho que poderia ter sido diferente, né? Beleza. Conforme nós vamos nos afastando do Equador, ou seja, Equador, a latitude é zero. Se nós vamos afastando, nossa latitude ela vai aumentando. Conforme aumenta, a radiação ela vai incidindo com uma inclinação diferente. Essa inclinação ela vai ficando menor, tá vendo? Ou maior, depende do lado que você analisar, mas sempre referente ao centro, beleza? E com essa incidência, com essa incidência angulando diferente, nós temos um espaço absorvendo menos intensidade de luz. Observem, aqui nós temos a mesma unidade. Ó. Vejam, na mesma escala, nós temos menos raio. Vejam aqui. Ah, não ficou muito claro. Calma aí. Vamos lá, eu gosto dessa figura para explicar isso. Vejam bem. Nosso ângulo. Cadê? Perdão. Aqui. Nosso ângulo de inclinação é perpendicular, galera. Vejam a quantidade de raios. Isso é representativo, lógico. O raio solar ele não é um ele é uma grandeza vetorial, sim, mas não é um vetor simplesmente como nós representamos aqui. Vejam que quando a gente aumenta essa angulação, ou diminui né, desse lado, a quantidade de raios absorvido é menor. Aqui, ó, menor ainda, gente. Certo? Então, pensem no globo. A gente vai estar só tangenciando com os raios, ou seja, vai estar muito mais inclinado aqui, vai estar tocando perpendicular à nossa face aqui no Equador. Então, vai estar absorvendo mais luz. Essa absorção maior vai caracterizar um aumento de temperatura. Então, a nossa latitude caracteriza a temperatura. Beleza?
Alô? Beleza. Beleza, então. Vamos ver a altitude agora. Falou altitude, lembrem, a altitude está relacionada sempre com a nossa pressão. Opa, nossa, calma aí. Vou ser sincero, eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V nesse... Nossa pressão atmosférica, gente. Então, falou altitude, lembra de pressão. Por quê? Vejamos o exemplo. Altitudes diferentes. Lembrando, altitude em relação sempre ao nível do mar. Altitude é diferente de altura. Ok. 750 metros de altitude, ao nível do mar, 0 metros de altitude. Vejam a coluna de ar que está aqui a esta altitude e a esta altitude. É bem diferente. A coluna de ar é maior em altitudes menores. Então, quando você aumenta a altitude, como eu coloquei no caderno, diminui a pressão. Diminui a pressão? O que isso afere? Diminui a pressão. Vamos lá. Pessoal? Alô? Tá, se eu diminuo a pressão, a coluna de ar vai ser menor. Certo? Se eu diminuo a pressão, a coluna de ar vai ser maior. Perdão? Se você diminui a pressão, a coluna de ar vai ser menor, certo? Ela Mas vai ser menor. até aí a gente já chegou. Aumentou a altitude e diminuiu a Certo. pressão. Daí o que Com a isso coluna implica de na ar menor, que temperatura? nem você falou. Exatamente. Por quê? Porque a concentração de oxigênio ele é menor. A Uhum. concentração de moléculas é menor. Então, o calor ele se dissipa com maior facilidade. Entende? Uhum. Fica evidente. Beleza, então é isso. Altitude relacionada com a pressão, que também está relacionado com a temperatura, por sua vez. Então, vejo que um fator, quer dizer, um elemento climático, ele não é definido apenas por um fator, é o conjunto deles. Então, você pode ter um ambiente onde tem uma variedade climática um pouco mais intensa, por ter uma variedade de fatores ali presentes, certo? A gente já ressalta isso, vamos acabar de ver só os fatores. A próxima foto, na verdade, que é o exemplo que eu queria falar. Ó, vejam, aquela imagem aí, você que quando estava na quarentena, falou, enjoei. Pegou seu jato, foi lá para a Suíça, viu essa imagem. Por que tem neve só no topo? Porque, só tem água ali para congelar? Não. A questão é que a temperatura é menor ali, por conta da pressão, que é menor. E essa paisagem aqui? Como que pode ser tão verdinha aqui, o pessoal no barquinho ali lá nadando, não sei, né? Os mais ousados. E lá no fundo, congelado, neve, nas partes mais altas. Aqui embaixo tudo verdinho. Por quê? Aqui pode estar com temperaturas muito mais elevadas devido a essa diferença de altitude. Eles estão numa mesma latitude, vejam bem. Ou seja, a radiação solar, a incidência de radiação solar é a mesma. Mas no caso não foi o único fator determinante. Maritimidade e continentalidade. Essa é fácil, pessoal. Aula passada, eu expliquei lá para vocês aquele exemplo da praia. Quando você vai na praia, lembram? Você sente a brisa? O que é a brisa? Eu expliquei? Explicou assim. E vocês estão lembrados? Quer que eu explique de novo? Calma que eu anotei. Não, tranquilo. Se quiser que eu explique o conceito de novo, pode falar. Porque, apesar de ser simples, é diferente. Então, às vezes, precisa ver mais de uma vez, né? Eu só vou dar uma resumida, então, para, às vezes... Gente, a brisa... Até vou voltar no slide aqui. Comentei, né, a expressão... Ué,
Eu tirei da aula, será? Ah, não, já sei. Tá na lousa digital. Gente, a brisa é o seguinte: a areia e a água possuem propriedades físico-químicas diferentes. Então, a água ela vai absorver calor mais lentamente, só que vai liberar ele mais lentamente por conta do calor, perdão, da capacidade calorífica da água. Já a areia ali, a terra, né, o solo, ele vai absorver muito mais rápido. Só que ele veio rápido. Então você vai lá na praia durante o dia, a areia está fervendo e a água está fria, porque a areia absorveu rápido. De noite, já é o contrário. A areia exalou o calor rapidinho, ficou geladinha. Você vai lá, põe o pé, tá geladinho. A água tá quente, porque ela ainda está liberando o calor que ela absorveu durante o dia, lento, lento. E essa diferença de temperatura, o que acontece? Ela gera uma diferença de pressão, certo? Temperaturas mais altas, pressão mais baixa, porque o ar está se deslocando para cima. E aqui, a temperatura mais pressão alta, o ar mais denso. Então vejam, ó, tem esse fluxo. Esse fluxo gera brisa aqui durante o dia, você sentindo aquele ventinho, durante a noite, aqui. E como funcionam as monções? Monções, a mesma lógica, só que numa escala macroscópica, ou seja, dentro do continente, no oceano, e para inverno e verão. Então, a maritimidade e a continentalidade tem relação com isso. Por quê? A maritimidade, então, está relacionada com essa questão da brisa, e a continentalidade está relacionada com os ventos ou deslocamento, né, de massa de ar do interior do continente. Resumindo, maritimidade e continentalidade é a relação da distância do local com o oceano, porque essa distância ela vai inferir. Em Uberaba tem a brisa do mar? Não tem. O vento que tem em Uberaba é devido ao deslocamento de outras massas de ar, mas já não é a brisa, certo? Aqui eu pus São Paulo, mas eu queria pegar, não sei, eu viajei, eu queria pegar Santos. Santos já tem um efeito maior da brisa, mas mesmo a cidade de São Paulo está muito mais próxima do mar, apesar de ter a Serra do Mar, ela sofre uma maritimidade, ou seja, uma influência do ar, né, uma influência do mar muito maior. Beleza? Então, outro fator que interfere no clima, né, é o posicionamento, se está longe ou perto do mar. As massas de ar aqui, pessoal. Ah, já falei aula passada. Não, falei de pressão. O que ocasiona... perdão, falei de ventos, né? Tanto é que eu falei de ciclones. O que vai ocasionar esses ventos é o deslocamento das massas de ar. Não são sinônimos, mas é fácil de você se confundir e achar que é a mesma coisa. Então, o vento, na verdade, ele é a consequência do movimento da massa. Vamos fazer uma analogia aqui. Deixa eu pensar em alguma coisa para fazer uma analogia. Quando você está andando num barquinho, você vê uma ondinha. Bom, você pode falar, a onda é a mesma coisa do que o movimento da água. Não, a onda é uma consequência do movimento da água. Basicamente isso. E por que eu coloquei esse mapa aqui do Brasil? Eu quero destacar as siglas que a gente vê muito em jornal, às vezes não faz ideia do que é. Ou até mesmo não, aparece muito em provas de vestibular. Então, aqui, já volto naquela imagem. ECE quer dizer equatorial. Quando a gente tiver T é tropical, beleza? E P é polar. Então, a primeira letra que você vai ver é o M de massa. Ah, não está aqui. Você vai ver uma MS
massa equatorial, e a última letra, ou é C ou é A, de continental, ou o A atlântica. No caso do Brasil, o A, se fosse um P de pacífica, ou seja, indica de onde vem. Então, a primeira é M de massa, E em relação à latitude, se ela é equatorial, se ela é tropical ou se ela é polar. Ou seja, se está vindo do trópico, do Equador ou dos polos. Então, quando você já fala, ela é equatorial, que característica você vai atribuir? Que é uma massa mais quente, como a gente viu. Se for uma polar, que é uma massa mais fria. Então, vejam no jornal, porque é uma previsão de chegada de uma massa polar atlântica. Opa, uma massa polar é uma massa fria, só que no jornal não vai falar assim. Vai falar uma linguagem mais vulgar, né? Uma frente fria. Então, a frente que a gente ouve no jornal é a massa polar, seja ela atlântica, pacífica, de onde vir. Tá ok? E aquela frente que a gente vê é a mesma coisa? Eu falei, a frente que a gente vê no jornal é a massa polar. E a frente, tecnicamente falando, é o encontro da massa fria com a massa quente. Beleza? Aqui é o deslocamento, né, das nossas massas no verão e no inverno. Olha por que no inverno faz frio. Olha de onde vem as massas de ar. Tá vendo? Agora faz sentido o porquê daquela chuva no verão. Você acha que é uma chuva carregada? Porque, tá vendo aquela massa de ar? Qual que é a característica de uma massa de ar que seja quente? Ela é úmida, fria, ela é seca. Então, isso é muito importante que vocês saibam. É básico, mas é muito importante. Uma massa de ar quente, geralmente, ela é carregada. Por quê? Porque a evaporação, a evapotranspiração aqui nessas áreas, né, elas são muito elevadas. Já em zonas de temperaturas mais baixas, ou nos polos, a evapotranspiração é muito menor. Então, ela tende a ser seca, ser menos úmido, perdão. Então, eu trago essa informação aqui, ó, sem Amazônia, o centro-sul vira deserto. Posso afirmar isso? Bom, indicativos e tudo, não pode afirmar simplesmente isso. Mas o que isso quer dizer, né? O que esse mapa quer dizer? Eu já vou mostrar para vocês que, na verdade, o principal indicativo não é isso aqui, é o principal razão, mas está relacionado também, tá certo? Além disso, eu não vou falar que não é isso, é além disso. Então, não pode falar que simplesmente que a Amazônia que traz sudeste, para o sul-sudeste, centro, né? Você pode falar que é um dos fatores. Por quê? A massa equatorial aqui, continental, quando deslocada para baixo, é umidade. Vejam que aqui na mesma latitude, tá vendo? Latitude é a partir do Equador. Então, eles estão na mesma latitude aqui. Há desertos em outros continentes. Namíbia, Kalahari, deserto australiano, né, o Outback. Então, um dos fatores é isso, a presença das nossas massas de ar que descem. O relevo, pessoal, agora, ó. Relevo, basicamente, a gente já sabe com o que relacionar, já citei hoje aí na revisãozinha. As nossas chuvas orográficas, tá certo? Falou em relevo, fator climático, porque só a chuva orográfica? Não, está relacionado com a altitude. Não é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Gente, basicamente a mesma coisa, assim, a altitude, porque o relevo é a altitude também. Mas o relevo ele também pode proporcionar concentração de lagoas, deixar o ambiente mais úmido, uma série de fatores. Vegetação. Pois bem, quanto maior a vegetação, o que temos? A maior transpiração, né? Certo? As árvores. Essa maior transpiração vai gerar uma maior umidade atmosférica. Então, vai ter maior concentração de vapor d'água retido na atmosfera. Essa maior concentração de vapor d'água aumenta diretamente a umidade, que é um dos nossos elementos climáticos. Beleza? Então, vegetação é o nosso fator. Por fim, as correntes marítimas, por aspas aí, por fim, as nossas correntes marítimas,
que elas podem ser frias ou quentes. Qual que é a característica de uma corrente de água fria? Bom, evapora menos água. Uma corrente de água quente vai evaporar mais água, certo? Evaporando mais água, novamente, maior vapor d'água na atmosfera, maior umidade. Então, por que eu falei que a Amazônia não era o único responsável para que aqui nossa região não fosse um deserto? Porque não só são as massas de ar continental, também temos que levar em consideração as nossas massas de ar oceânicas, no nosso caso, a Atlântica. E aqui na brasileira é banhada uma corrente de água quente. Então, olha que interessante. A gente viu que nas mesmas latitudes nós tínhamos deserto. Mas veja bem, aqui na Austrália, esse aqui está bem melhor desenhado. Esse aqui é um esboço mais geral, né, mais figurativo, e aqui está mais técnico, melhor representado. Vamos ver. Ó a costa brasileira, pessoal. Vocês estão comigo aqui? Estão falando muito rápido hoje? Está não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Estão conseguindo ver? Aqui vou voltar naquele mapa para vocês entenderem onde eu quero que vocês se atenham. Nessa faixa aqui, lógico que é uma aproximação, não é exatamente essa faixa. É só basicamente latitudes similares onde há desertos. Então, aqui no nosso litoral, corrente de água quente. Aqui, ó, já no sul da África, tudo água fria. Na Austrália, corrente de água fria, aqui no oeste da Austrália, que é onde está o deserto. Então vejam que sim, as correntes marítimas são as responsáveis por nós aqui, eu aqui em Ribeirão Preto, vocês em Uberaba hoje, não estar num clima desértico. Talvez eu nem diria nós aqui que estamos mais para o interior, mas talvez mais próximo ali da costa, se não fosse banhar por uma corrente de água quente, que traz umidade, talvez fosse uma região desértica. Ah, isso vai ser para sempre? Gente, isso sempre está em constante mudança, mas não é uma mudança que nós iremos estar aqui para ver. Não estou falando que ninguém vai viver pouco aqui. É que, de novo, o conceito de tempo, de transformação, ele é diferente. Beleza? Deu para entender? Aqui, olha que bacana esse mapa. Você vai relacionar diretamente a umidade do local com a corrente marítima. Então, ó, olha o Brasil. Não é o único fator, lembrando, corrente marítima não é o único fator que atribui a umidade. Umidade é um elemento que, dentre vários, dentre vários fatores, um deles são as correntes marítimas que interferem. Olha aqui o Brasil. Equatorial, tropical, subtropical, aqui é a região quente. Corrente, tá vendo? Aqui no norte da África, seco. Aqui, seco. Por que aqui no meio é úmido e aqui nessa pontinha é seco? Olha as correntes de água, gente. Aqui no leste da África, água quente. Aqui, um pouco no centro da África, no centro-oeste da África, corrente de água quente. Por isso, essa região desértica, ó, tropical árido aqui, essa parte da legenda. Mesma coisa na Austrália. Ó, aqui a região que pega o nosso Oriente Médio aqui, né? Certo? Ó, aqui, galera. Saara. Que coisa linda. Deve ser interessante, né? Então, tem mar de areia. O que é deserto? Geralmente são áreas de baixa pressão com baixa umidade relativa. São Paulo é uma área de baixa pressão, mas não tem baixa umidade relativa. Ó aqui. Que país que fica o Saara? Gente, não tem isso. O deserto do Saara não fica no país, ele fica em diversos países, tá certo? Olha aqui, ele abrange um monte de países. Por isso que tem o termo África subsaariana. Tem gente que pensa, a sub, então é menos desenvolvido,
não subsaariana, sim, de modo geral, os países da África eles são pouco desenvolvidos, com IDHs mais baixos. Mas o termo subsaariano refere-se ao Saara. Olha aqui o mapa. A África do Norte e a África subsaariana. E os países do norte da África, eles, em relação aos demais, nem todos, né? Eles possuem um desenvolvimento um pouco maior. A Líbia, creio que todos viram, né? Aconteceu esses dias, né? Ah, perdão, foi no Líbano. Mas tudo bem. Aqui essa foto satélite. Opa, e esse outro deserto aqui, né? Na África subsaariana. Aqui já para vocês, voltando, né? Essa imagem aqui. Aqui. Deserto da Namíbia ou de Kalahari. Esse é o da Namíbia, essa foto aqui. Coisa linda também, né? Dá uma vontade de rolar nessas dunas, chegar no mar com tubarões brancos. Acho que a concentração de tubarão brancos é só no Cabo, lá na África do Sul, né? Mas aqui já é uma corrente de água fria, então vai ser uma água fria. E olha que bonita a paisagem. Olha o Kalahari, deserto de Kalahari. Também parte dele fica na Namíbia, parte dele fica na Botswana, Botswana, perdão, deveria ser melhor, porque eu acho que a gente deveria saber pronunciar tão bem quanto os países da África, como os países da Europa e que seja. Só uma curiosidade aí, ó, nesse país aqui, é muito interessante o Lesoto, era a pronúncia. Ele fica dentro, o país inteiro fica dentro do território da África do Sul. E é como se fosse ele é isolado também geograficamente, que ele é como numa chapada que a gente viu nas formações, numa mesa, né? O relevo dele. Bem, para quem se interessa, é legal você. Ah, pô, já tô de boa, eu sei que soa meio nerd, né? Ah, tô de boa, vou jogar, vou ver filme. Mas é legal, pô, tô de boa, vou ficar. Eu gosto de geografia. Pega um país aí, começa a ler, tira um país diferente aí, um Kosovo da vida, uma Zâmbia, qualquer um que seja. E aqui por fim, né, você vai falar do Outback também, mostrar uns canguruzinhos. Essa aqui é a foto aqui, creio que seja no Outback, parece ter uma vegetação. Essa imagem, ela é bem famosa, se vocês não têm no Enem, referente ao deserto da Austrália, vocês já podem saber o que é, já matar a questão sem ler muito. Muito famosa essa formação na Austrália. E vejam como varia o deserto, não quer dizer arenização e desertificação são processos diferentes. Deserto é diferente de areia. Aqui é um deserto, mas não é um deserto de areia. A gente já viu um deserto de sal também, lembra? Na aula retrasada, se eu não estou enganado, ou passada, eu mostrei para vocês o salar de Uyuni, lá na Bolívia. Aqui, pessoal, os desertos. Quem que está aqui, ó? Que deserto que está aqui? O Atacama, né, pessoal? Está no norte do Chile, né? No Peru. O Atacama. Ah, por que lá tem deserto? Está na mesma latitude quase que São Paulo. É o que eu acabei de falar, corrente marítima. Aqui no Pacífico é uma corrente de água fria. Que eu queria destacar, tá vendo? Corrente de água fria. E agora vamos conversar um pouquinho. Chegamos no tópico final. Antes disso, eu coloquei aqui no caderno, só que eu quero passar para vocês com mais calma. Ilhas de calor, inversão térmica, aquecimento global. Eu vou dar uma aula referente só a isso, só sobre fatores antrópicos que
nas questões ambientais. Então, vou sim explicar isso mais detalhadamente. Mas o que vocês preferem? Que eu já fale já ou que eu dê mais para frente nessa aula? Então, tem meia hora de aula ainda. São tópicos que é legal aprofundar, né? Acho que mais pra frente ficaria melhor, na minha opinião. Tá. Eu vou só, então, fazer uma breve descrição e aí a gente se desmembra mais para frente. Ilha de calor. O que vem a ser uma ilha de calor? O conceito ele é bem similar, tanto ilha de calor como inversão térmica, na verdade. Ele tem bastante relação com aquilo que eu falei da brisa. Por quê? A ilha de calor, não, na verdade é mais a inversão térmica. A ilha de calor, o próprio nome é meio autodidata, né? É uma ilha, ou seja, um espaço isolado, onde as temperaturas são diferentes das demais. Então, se você for no centro da cidade, aí você for no calçadão aí da Leopoldina, da Jesus, como chama, da Rui Barbosa, né? O calçadão aí da Catedral. É isso, né, Rui Barbosa? Ou eu tô confundindo? No centro da Eu acho cidade? que é isso mesmo. Eles deram uma pessoa horrível de localização. Oi? A praça no centro é a Rui Barbosa. Rui Barbosa? Tá. Desculpa, eu não tinha ouvido o áudio, tá? Meu microfone, minha caixa de som tá meio ruim. Tá tudo certo. Ok, né? Irrelevante, só um exemplo. Né? Quando você pensa, pô, vou lá no centro, eu tenho que renovar minha carteira de ônibus, né? Ali em frente à praça Rui Barbosa, né? Qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Você está aí na sua casa, o que você pensa? Tem que ir no centro, renovar a carteira de ônibus. O que vem na cabeça? Você pensa puta merda, que calor que vai estar. Nu, não é? Vocês não têm aquela imagem no centro? Eu vou lá na casa de chocolate, aquele calor. E você aí de boa na sua casa? Aquele ventinho bom. O que é isso? Ultimamente Porque eu lá é uma não ilha de penso nisso calor. assim, não. Oi? Deixa, depois eu falo. Pode continuar. Tá. Mas onde eu quero chegar? Não necessariamente, né? Um exemplo, se você mora um pouco mais afastado do centro. Por quê? Porque ali é uma região menos arborizada. Então, eu dei o exemplo da praça, tem as árvores, mas se você for descer ali perto da Leopoldino, já não tem árvore ali na Leopoldino, não tem mais prédios, então bloqueia as correntes de ar, né? Os ventos. Então, a temperatura ela se eleva em relação a outros pontos da cidade. Então, vai ser uma ilha de calor ali. A inversão térmica já tem a ver com a densidade atmosférica. Ambas também, a ilha de calor também isso acontece, porque quando você tem muito concreto, o concreto ele absorve o calor e de uma maneira diferente do que o solo absorveria, certo? Então, ele absorve muito mais rapidamente. Então, durante o dia é muito quente ali, porque esse concreto está absorvendo muito rápido o calor. E a inversão térmica já tem a ver com a troca da atmosfera. Quando ela está com muito poluente, ela fica muito carregada. E o deslocamento de massa de ar ele não fica possível, porque eu vou explicar mais detalhadamente. Só que imaginem que o ar ele se torna como uma barreira, a camada de ar. Porque a poluição, aliás, o ar poluído, ele se torna uma barreira para o ar circular. Então fica retido ali todos aqueles poluentes. E o aquecimento global, gente, ele é um processo natural. O aquecimento global é aumento de temperatura no globo. Ah, você está falando que então não existe, que o homem não está liberando muito carbono, não está fazendo nada. Não, gente, eu estou falando que o aquecimento global é natural, certo? Perdão. O efeito estufa, ele é natural. O aquecimento global, perdão, eu troquei as bolas aqui. O efeito estufa, ele é o aumento de temperatura, certo? Só que o aquecimento global, ele é a intensificação desse efeito estufa. Então, está sendo muito acelerado.
Isso que eu quero dizer, gente. É normal o planeta aquecer, mas o homem está acelerando isso de uma maneira muito intensa. Beleza? O que você ia falar? Como esqueci. Juan. Juan. Ah, eu até esqueci. Desculpa. Tinha a ver com Tinha a ver com o centro, as mas eu nem regiões. lembro. Nem lembro mais a linha do Não, tranquilo. raciocínio. Tranquilo. Se Se eu lembrar, eu te eu falo lembrar, depois. fala aí. Beleza. Eu tenho que chamar. E agora a gente vai entrar numa questão aqui para a gente debater. Então, quem quiser achar legal o tema, ligar o microfone, dar uma opinião, tal. Eu falei, não trabalham por conta do calor. Alguém já ouviu falar assim, porque a baiana é preguiçoso, não trabalha, porque lá é quente na Bahia, você quer ficar deitado. Ou então, não, porque brasileiro está acostumado a ficar indo em praia. Alguém, alguém já ouviu algum comentário assim? Alguma teoria assim? Do baiano Sim. eu já ouvi, sim. Relacionada com o clima? Isso. Pois bem, vejamos, né? A gente, a gente tem que sempre ver o porquê antes de aquilo consegue trabalhar. Então, como você pegar, então, na mesma latitude, as mesmas condições, os mesmos fatores climáticos, com os mesmos, gerando os mesmos elementos climáticos, como consequência do mesmo clima, em outros locais, de igual clima, os mesmos fatores, mesmos elementos climáticos, alguns desenvolvidos e outros subdesenvolvidos, isso prova que não tem nada a ver o clima, a influência de uma pessoa trabalhar ou não. A questão, gente, é que são fatores históricos, né? Geralmente, fora da Europa ali, os países onde tinha um clima tropical, o que aconteceu com esses países atualmente? São países, né? Essas regiões onde tinha um clima tropical. Como que foram as colonizações lá? Desculpa, o áudio cortou. Como foi a colonização onde? Cortou muito? Não, eu só não entendi o país. Deu um delayzinho. Eu perguntei, em regiões, quando na época, né, que estavam acontecendo as grandes navegações e começaram a colonizar posteriormente partes do globo, regiões onde as temperaturas eram tropicais, temperaturas mais elevadas, climas chuvosos. O que aconteceu nas regiões? Foram colônias de exploração. Eram Sim. colônias onde plantavam, visavam explorar o local. Então não foi uma colônia visando o desenvolvimento, certo? Não estou falando que isso é desculpa para continuar como está, mas isso é o motivo pelo qual se tornou. Eu não estou falando, tem que haver mudança, pode haver mudança, tem o caminho para ter mudança. Mas o ponto é que lá teve sim uma razão histórica que teve consequência, trouxe consequências, certo? Se você pegar regiões onde o clima era mais ameno, geralmente tiveram colônias de povoamento que tinham outro enfoque, certo? Alguém gosta, quer expor outras frentes, teorias, né? Existem muitas frentes que tratam isso. Mas eu indico uma bem Enem para vocês não caírem no pulo do gato, né? Ninguém? Alô?
Estão comigo? Sim, tô com você, mas eu não tenho nenhuma teoria para apresentar nesse quesito. Sim, Já sim. vi O muito que eu desse já ouvi preconceito até ser na rua. repercutido, mas Sim. Então é legal. E também trata a questão que eu tinha falado lá do sertão nordestino. Quando a gente for ver, né, um pouquinho na aula, acho que já é a aula seguinte que nós vamos tratar a hidrografia, trata a transposição e tudo mais, falar que é pobre por conta de falta de água e tudo mais. Não é isso. A gente tem recursos para vencer e tudo mais. O que atribuiu uma pobreza para o local foram os fatores históricos. A política que governa o local, como o local foi realizada, a estrutura do local e tudo mais. Mas, onde está ruim, não é para continuar. Não é, teve isso, ponto, acabou, não vai ser assim para sempre. Não. Tem soluções e tem que buscar as soluções. Não adianta também ficar de braço cruzado, ponto. Não. Lógico que não é simples assim, né? São grandes desafios, ainda mais em crises políticas e tudo mais. Outro ponto, eu já ouvi assim, inclusive na universidade, o professor falar que a produção de lixo em regiões tropicais é maior porque as pessoas consomem mais água e o descarte dessas embalagens geram uma quantidade de resíduo maior. Então, locais de clima mais elevado geram maiores quantidades de resíduo. Isso não é condizente, porque além do consumo ser menor pela capacidade de compra, pelo poder aquisitivo, né, poder de compra, na verdade, ser muito mais baixo, o que acontece não é que há um descarte maior, um acúmulo, e sim que não há um descarte adequado, que não há uma estrutura, um sistema de coleta adequado. Então, por quê? E por que, que esse sistema não existe, o sistema nesses lugares não é adequado? Porque é quente? Não, exatamente por isso que eu já citei. Porque geralmente esses lugares, esses países onde eram colônias de exploração. Então, essas foram razões históricas, né, que atribuíram esses motivos. E só tem relação, mas não 100%, mas eu quero aqui comentar com vocês, se vocês conhecem a teoria malthusiana, isso é algo que cai em vestibular também, é bom ter, né, como conhecimento, pessoal conhece ali. Então, a teoria malthusiana também são teorias assim baseadas em achismos e evidências falhas. Bom, para quem não conhece, a teoria malthusiana basicamente diz que o crescimento populacional, assim, ele vai exacerbado, ele vai chegar a um ponto, né, que a população do planeta vai crescer e que não vai se sustentar. E o motivo pelo qual essa população cresce, aliás, a pobreza atribui esse crescimento desproporcional. Essa teoria malthusiana. E a teoria malthusiana é assim, controlar esse crescimento com métodos como abstenção sexual, ou então como postergar, né, a vida, a reprodução. Então, isso trata assim, é uma teoria que muitos criticam. E aí teve a teoria neo-malthusiana, que tem um fundamento da teoria malthusiana, que atribui a pobreza como causa do crescimento populacional. Mas aí ela oferece outros métodos para controle populacional. E aí nós já temos, por fim, algo que vai, vou abrir uma aspas, para consertar essa teoria, né? Vai dizer ela condizente, vai deixar ela
uma teoria válida, que vai ser o seguinte: ela não vai ser a pobreza que atribui o crescimento, que gera o crescimento populacional. Ela não é a culpada disso. Aliás, pode soar que eu vou falar a mesma coisa, mas não é. A questão é que, com essa reforma, a teoria reformista, ela vai dizer que a causa do crescimento populacional são os fatores históricos que atribuíram uma pobreza. Então, não é a pobreza em si, e sim a falta de educação, a falta de acesso à informação, que vai levar com que essa população possa se reproduzir mais rapidamente. E não ela como sendo a causa disso. Tira do cenário não é o malfeitor, sim a vítima desse crescimento desenfrenado. Então, quando alguém, às vezes eu já ouvi diversas vezes, não foi uma pessoa, e eu fiquei pasmo, porque, assim, às vezes a gente sendo sul-americano, brasileiro, a gente tem o costume, porque vê tantas empresas multinacionais e filmes e músicas, e a gente às vezes põe num patamar abaixo do que outros países que são desenvolvidos, de população. E não estou falando que a gente é melhor ou pior, mas sim um patamar igualitário. E é sempre individual essa questão. Então, eu já ouvi gente, não foram poucos, assim, falando assim, muitas pessoas no mundo, nossa, o mundo está acabado, muitas pessoas. Primeiro, a capacidade produtiva, a indústria alimentícia no mundo hoje, ela é muito evoluída. Tem alimento para todo mundo, a questão é a distribuição dele, né? E segundo, que um malthusianismo ou não malthusianismo você falar assim que tem que controlar a população, não, tem que parar de ter filho, é isso. Não, você tem que dar informação, você tem que levar informação à educação, e não simplesmente falar, não, o problema é que as pessoas se reproduzem muito. Eu já ouvi coisas assim, xenofóbicas, racistas, falando assim, não, porque, nossa, a China não dá, não, muita pessoa, muita pessoa. Então a questão o controle populacional não vai ser uma imposição, e sim vai ser uma consequência educativa. A 3G é muito, tem muito esquerda, direita, nada a ver, nada a ver. Eu estou falando assim que é questão da educação mesmo. A educação é a base, a educação é só para o emprego. Não, a educação é a base de muitas coisas, que tem diretamente consequência na densidade demográfica de um país. E é isso. Eu levantei esses pontos, vai para a nossa geopolítica, vocês vão tratar lá, densidade demográfica, pirâmide etária, espero que tratem, né? E vocês vão entender, vão começar a fazer link das coisas. Aí o que tem a ver com a geografia física? Tem a ver que surgem teorias como essas, de atribuir clima para crescimento demográfico e tudo mais. Então, vocês têm que saber muito bem os conceitos para conseguirem raciocinar. E é isso. Por hoje a gente vai encerrando, que deu bastante conteúdo, mas se ficou alguma dúvida aí, vocês podem ir perguntando. Vamos lá. De boa? Beleza? Nenhuma dúvida, então, pessoal? Até a próxima, então, galera. Se alguém quiser depois então, surgir alguma dúvida, ver alguma coisa na televisão, lembrar da aula, surgir dúvida, próxima aula, o WhatsApp, o e-mail, podem mandar, beleza? Valeu, abraço, boa noite, vou parar de gravar aqui.